Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado na carta aos Romanos, no capítulo de número 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que, diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Amém. Aqui nós temos uma apresentação daquilo que diz respeito a mais um ponto que glorifica a Deus na apresentação da doutrina da palavra de Deus. A justificação é uma obra da graça de Deus. Deus é aquele que, como já foi dito no capítulo anterior, é aquele que é o justificador. Ele é justo e ao mesmo tempo justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E Abraão, ele foi justificado diante do tribunal divino, não com base nas suas obras, não com base nos seus méritos pessoais, não porque ele cumpriu a lei de Deus. Inclusive, a lei ela foi entregue mais de 400 anos depois de Abraão. Abraão, pela fé, ele foi então justificado. Isso nos traz uma preciosa lição. Isso nos traz um precioso ensino, algo que traz ao nosso coração uma segurança, porque a justificação é uma obra da graça de Deus, algo que procede da fé, que inclusive é um próprio dom de Deus também, como diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. A graça que, logicamente, não é uma instituição evangélica, não é uma igreja instituída. A graça é um dom divino, é uma bênção que Deus nos concede para nós depositarmos em Cristo a nossa confiança. A nossa confiança, a nossa fé, a fé salvadora, ela deve estar depositada não nas nossas obras, não no nosso desempenho moral, não no nosso desempenho ético, no nosso desempenho religioso. Não é porque simplesmente alguém vai para a igreja que a obra da justificação de Deus declarar essa pessoa como justa, ela é estabelecida, mas é pela confiança em Jesus Cristo. Não é por nenhum outro motivo senão esse, confiar em Jesus. A justificação é um termo forense, é um termo em que aquele que está diante de Deus, ele é declarado justo. E agora, a partir de então, o Senhor, ele trata conosco, tendo em vista a obra do seu Filho Jesus. Jesus, ele é aquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Ele fez aquilo que eu e você jamais poderíamos fazer. Nós jamais conseguiríamos alcançar a perfeição do padrão da lei divina, mas Jesus, ele conseguiu fazer isso e ele sofreu a penalidade da lei. Ele sofreu para que nós pudéssemos ter sobre nós a sua justiça declarada sobre nós. Nós somos ainda pecadores, somos por natureza injustos, mas Deus nos declara justos. É aquilo que Martinho Lutero diz, nós somos simultaneamente pecadores e ao mesmo tempo justos, porque o Senhor nos declara justos quando nós acreditamos na mensagem do Evangelho. Portanto, assim como Abraão não tem de que se gloriar, como diz o texto que acabamos de ler, assim também nós não temos do que nos gloriar. Infelizmente, às vezes encontramos algumas pessoas que, se nós perguntássemos por que você é salva, essa pessoa, ela diz, eu sou salvo porque eu faço boas obras, eu sou salvo porque
eu sou uma boa pessoa, porque eu vou à igreja, porque eu busco agradar a Deus, essas respostas estão completamente erradas. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela fé. A salvação, ela pertence ao Senhor. Não somos nós que nos salvamos, não somos nós que nos redimimos, nós não somos o nosso Salvador. O Salvador é Jesus Cristo. Nós não podemos sequer dizer que 1% daquilo que diz respeito à nossa salvação é nosso mérito, é porque eu me esforcei de maneira alguma, é porque o Senhor operou em meu coração e me concedeu tudo aquilo que era necessário para que eu pudesse me aproximar dele. Até mesmo o arrependimento é uma obra da graça de Deus. Tudo vem de Deus, por isso nós não temos do que nos gloriar, senão tão somente no Senhor, rendendo graças a Ele pela sua salvação, bendizendo a Ele pela sua misericórdia, porque Ele nos salvou, porque Ele nos redimiu, porque Ele nos deu vida, porque quando nós estávamos na condição de pecadores, rebeldes contra Ele, Ele nos atraiu com laços de amor, Ele nos atraiu com a sua palavra, Ele quebrou a dureza do nosso coração, de modo que nós não mais resistimos à sua graça que chega em nossa vida e nós não tivemos outra alternativa senão nos entregarmos a Ele voluntariamente, como a consequência daquilo que Ele já estava iniciando em nossa vida. Então, isso é uma ação de Deus, é uma obra de Deus, é algo que vem da parte de Deus. Quando nós não confiamos em Cristo como nosso Salvador, nós estamos construindo e alicerçando a nossa fé sobre um fundamento que vai ser danoso em nossa vida, as consequências. Cristo, ele precisa ser o pleno Salvador da nossa vida. Ele precisa ser aquele que nós olhamos para Ele como sendo aquele que é 100% o autor da nossa salvação. Por isso, olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A fé salvadora, ela olha para Cristo, ela depende de Cristo, ela confia em Jesus Cristo, ela está alicerçada em Jesus Cristo, aquele que é o próprio Evangelho, aquele que é o Salvador, o Redentor, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, confiemos no Senhor Jesus Cristo.